pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Vamos partir então agora para a nossa segunda parte dos motivos para que você utilize a Bonirio. Nós paramos aquele dia no motivo 35, vamos agora então para o motivo 36. Uma das vantagens de você utilizar a Bonirio é que ela não adere aos tecidos. Isso é muito importante, porque você vai removê-la com grande facilidade. Basta apenas que você, com uma pinça, puxe ela no sentido vertical e ela vai sair facilmente. Então, isso é uma vantagem também desse biomaterial. Outra vantagem, ela apresenta um tratamento de superfície exclusivo. Isso quer dizer o seguinte: a superfície externa não permite que haja uma colonização de micro-organismos numa quantidade que possa causar qualquer tipo de processo infeccioso. Outra vantagem também do tratamento de superfície exclusivo é que dificulta a retenção de restos alimentares. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque você sabe que os restos alimentares vão servir de substrato para que o micro-organismo se prolifere ali. Então, não tendo acúmulo de resíduos, fica mais complicado a multiplicação de micro-organismos. Muito bem. Também o tratamento interno desse biomaterial, ele também é exclusivo. Como eu falei no início, nas primeiras slides, né? Ele não tem porosidade. A superfície interna é rugosa. E essa rugosidade é que vai fazer com que ela se mantenha em posição. Esse é um tratamento exclusivo mesmo. Nenhum outro biomaterial usado como membrana, como barreira, tem essas duas características simultaneamente. Então, não apresenta porosidades. Isso é importante, porque não passa nada de um lado para o outro, né? Ou seja, da superfície externa para a superfície interna. Isso é muito interessante porque mantém a integridade do seu coágulo, no nosso caso, né? Se você utilizar algum biomaterial, você pode usar também, não vai haver essa contaminação desse biomaterial, né? Muito bem. Então, para você remover também, não há necessidade de você anestesiar o paciente. Então, você remove sem cirurgia, sem anestesia. É muito fácil de ser removida. Basta que você puxe com uma pinça e ela vai sair facilmente. Outra coisa também importante, você não precisa comprar nenhum instrumental especial para usar esse biomaterial, essa barreira, né? Você vai usar o que você tem no seu arsenal, normal. Pinça, explorador para remover, tesoura para fazer o recorte. Quer dizer, é muito tranquilo, você não precisa investir grandes materiais comprando kits específicos para utilizar. Não, você vai usar o que você já tem, o que você já possui. Outra coisa, quando você vai fazer o uso desse biomaterial, por exemplo, no caso de uma exodontia, você não precisa fazer grandes retalhos para que haja fechamento em síntese, né, desses retalhos. Por quê? Porque você vai ter melhores resultados quando você deixar essa barreira intencionalmente exposta ao meio bucal. Quanto mais ela ficar exposta ao meio bucal, maior a quantidade de tecido queratinizado que você vai conseguir obter. Outra coisa também importante, você não precisa fazer nenhum tipo de tratamento prévio nesse biomaterial. Basta que você remova da embalagem e você faça o recorte e adapte na superfície. Hidratar, não precisa fazer colocar qualquer tipo de medicamento, nada. Ela já está pronta para ser usada. Outra coisa também importante, como você não vai fazer o deslocamento do retalho,
você não vai interferir na posição da linha mucogengival quando ocorre a cicatrização. Ou seja, a sua linha mucogengival vai ficar no mesmo nível que ela está. O que acontece muitas vezes quando você desloca essa linha gengival, mucogengival, é que você vai ter pouco tecido queratinizado e você vai ter uma mudança dessa linha que vai necessitar posteriormente de alguma manobra cirúrgica complementar, como por exemplo um enxerto de tecido queratinizado removido de uma outra área, por exemplo, do palato, né? Outra coisa também importante, devido a essas rugosidades, como ela vai ficar em posição sem se movimentar, ela não interfere na formação e na organização e nem na manutenção do coágulo. E a gente sabe que para que haja reparação é importante manter o máximo volume de sangue para que haja o máximo volume de coágulo, em consequência, maior quantidade de tecido de granulação e, consequentemente, maior quantidade de tecido ósseo, ok? Muito bem. Uma outra coisa também importante, você não vai ter qualquer tipo de interferência na osteogênese. Por quê? Porque você não vai introduzir nenhum tipo de material dentro da área que você quer reparar. Então, como você só vai acumular sangue ali dentro, você vai ter sempre 100% de formação de tecido ósseo. Não há interferência na osteogênese. Então, a osteogênese se processa fisiologicamente, naturalmente, né? Então, não vamos brigar com a biologia. Outra coisa também importante, ela não vai sofrer alterações dimensionais, ou seja, se o seu rebordo tem uma largura X, ele vai ser mantido com essa largura X. Se o seu rebordo tem uma largura Y, vai ser mantido com essa largura Y. Ou seja, ela vai se adaptar exatamente de acordo com a largura do seu rebordo, né? Então você não vai ter problemas de alterações, ela não se modifica. Por quê? Porque as rugosidades internas vão funcionar assim que ocorre a coagulação do sangue que entrou em contato com essas rugosidades, vai funcionar como se fossem milhões de microtaxinhas, né? Então, ela não sai de posição. Vocês podem ficar despreocupados com relação a isso e ela não vai sofrer alterações, não vai nem abrir e nem diminuir o seu tamanho, né? Outra coisa também importante, ela não sofre degradação nos tecidos. Muitas membranas que são usadas como barreiras, que são aquelas reabsorvíveis, nesse processo de reabsorção, há formação de substâncias, melhor dizendo, que interferem na osteogênese, né? Interferem na cicatrização dos tecidos, ok? Porque essa degradação produz substâncias que não vão ser legais, elas vão atrapalhar realmente a cicatrização, vão fazer uma mistura de tecidos, né? Não é interessante que isso ocorra. Então, nesse nosso material, isso não vai acontecer. Então, a gente sempre vai fazer de tudo procurando, né, nas cirurgias, deixar os retalhos distantes entre si. Por quê? Porque isso vai facilitar o ganho de tecido queratinizado. E a gente sabe que para os implantes é importante nós termos uma grande quantidade de tecido queratinizado. Vamos lá, para o item 45. Uma vantagem que você tem quando você utiliza a Bone é que você tem o ganho dos dois tecidos que nós precisamos, ou seja, tecido ósseo e tecido queratinizado, isso com uma única cirurgia. Raramente você vai precisar fazer algum complemento para ganhar, seja tecido ósseo ou seja tecido queratinizado, desde que você acumule bastante sangue dentro daquela cavidade, desde que você mantenha os retalhos afastados. Você vai ter a formação de dois tecidos, tecido ósseo e tecido queratinizado, numa única manobra cirúrgica, né? Isso facilita a nossa vida e a do paciente também. Uma outra característica importante dessa barreira é que se você precisar fazer uma sobreposição de uma sobre a outra, você consegue. Por exemplo,
você vai fazer a colocação dessa barreira numa área que você recortou e ela ficou, por exemplo, com espaço entre o dente vizinho, né, e aquela cavidade que você colocou a primeira barreira. Então, você pode pegar e complementar com outra tira dessa barreira, você recorta mais um pedaço e coloca por cima dela. Ela vai aderir e vai ficar em posição. Isso é possível por quê? Porque ela é fina, ela tem 100 micrômetros de espessura e você vai ter uma área de rugosidade em contato com uma outra área de rugosidade. Então, ela fica em posição, ela não se movimenta. Isso é importante porque você pode, em muitos casos, com 2 ou 3 barreiras dessa, você pode fazer o recobrimento de todo um rebordo, seja superior, seja inferior. Então, isso é muito interessante, né? Porque facilita muito a nossa vida também. Muito bom. 47. Isso também é uma característica importante que essa barreira apresenta. Você pode invadir o sulco gengival dos dentes vizinhos, ou seja, você pode encostar nos dentes vizinhos, não vai ter problema nenhum se você fizer isso. Aliás, a gente recomenda que você faça isso, encoste nos dentes vizinhos, certo? Tem muitos materiais usados com essa finalidade de barreira, que na verdade são membranas usadas como barreira, que você não pode. A Boni Hill você pode encostar nos dentes, deve encostar nos dentes, não, você não vai ter problema nenhum com isso, ok? Muito bom. Caso você, porventura, na hora de suturar, a barreira ficar submersa nos tecidos, também não tem problema, você pode deixar, né? Mas é sempre conveniente que você deixe longe, porque quando você deixar longe, você tem essas vantagens que eu falei, de ganhar tecido queratinizado. Quando você aproxima os bordos dos retalhos, você fica com um pouco de tecido queratinizado. Então, isso não é muito interessante, mas pode acontecer. Você vai fazer um protocolo, por exemplo, vai desgastar um pouco do osso para fazer um platô ali naquela região, que é comum a gente fazer isso. A hora que você suturar os retalhos, eles vão fechar em síntese naturalmente, né? Mas são casos assim que acontecem nessas situações. Agora, preferentemente, você procure deixar aberto, procure deixar espaço, né? Afastados. Uma outra vantagem também é que você pode remover num curto espaço de tempo. Quer dizer, com 7 dias você já pode remover essa barreira. Por quê? Porque o importante é que você consiga o tecido de granulação. O tecido de granulação é conseguido às custas do coágulo, né? E o coágulo é conseguido às custas de quanto de sangue você acumulou naquela região. Então, a formação de tecido ósseo, eu já expliquei isso, né, em outros vídeos aí, ela é diretamente proporcional à quantidade de sangue acumulado e não é relacionado com o tempo que a barreira permanece no local. Porque uma vez conseguido esse de granulação, está resolvido o nosso problema, já podemos tirar. Não há necessidade de você deixar mais tempo. Você pode deixar, mas não há necessidade nenhuma. E por que é importante você remover rápido? Tipo assim, 7 dias, 10 dias, 15 dias, né? Por acaso você perceber que não há granulação preenchendo todo aquele espaço, você repete o processo. Você coleta novamente aquilo, enche novamente de sangue e coloca uma outra barreira, só que tem que ser uma barreira nova agora, né? Que não foi usada, porque essa que você removeu, ela já perdeu as características, né? Porque naquelas rugosidades você vai ter já restos de substâncias que se formaram ali, estão preenchendo aquele espaço e você não vai conseguir a retenção apropriada. Então, pega uma barreira nova, uma Boni Hill nova, coloca de novo lá naquela região, ok? Muito bom. Outra coisa, você pode usar sobre implantes também, imediatos. Sejam eles unitários, sejam eles múltiplos. Você pode colocar em cima de áreas onde você tem defeitos ósseos, né? Deiscências ósseas, por exemplo. Você pode não preencher esse gap com nada, não precisa, e você vai colocar então essa barreira passando pelo seu, seja, se você não colocar
carga nenhuma nesse implante, não for usá-lo, imediatamente através de um componente protético para suportar uma prótese provisória, você pode colocar diretamente sobre o cover, né? A gente não aconselha que você prenda no cover, porque quando você prende no cover ou no tapa-implante, você perde espaço. Então, ele vai sempre por cima do tapa-implante, né? E quanto maior for esse gap que você tem entre a superfície do implante e a superfície, por exemplo, vestibular, lingual, desse seu alvéolo que você está trabalhando, melhor. Quanto maior o gap, mais favorável. Você pode ter uma situação onde você vai colocar o implante e você não tem a parede vestibular, por exemplo, ou não tem também a parede lingual simultaneamente. Isso não importa. Pode não ter as duas paredes, mas você tem que ter espaço entre o defeito que você tem e o implante. Ou seja, a barreira vai fazer às vezes da parede vestibular e da parede lingual que você não tem. Então é importante sempre ter a presença das paredes proximais. As proximais é que vão dizer o quanto de altura nós vamos conseguir ganhar, né? Então assim, faltou parede? Muito bem, você coloca a barreira em posição. Observa se você tem um gap entre a barreira e o implante. Esse gap tem que ser preenchido com sangue. Se você colocar essa barreira na parede que você não tem, por exemplo, na vestibular, e você perceber que o espaço é muito pequeno ou está sobre o implante já diretamente, você não vai conseguir formar osso ali, porque para formar osso precisa formar primeiro o coágulo. Então você não vai utilizar, essa situação não é indicada para que você faça o uso da barreira nessa situação. Agora, se você quiser fazer isso, colocar esse implante, aí sim você vai ter que usar algum biomaterial ou um enxerto misturado com biomaterial ou só enxerto para que você aumente essa distância, ok? Entre a superfície do implante e a superfície da barreira. Então, você vai usar um material aí. Se caso você usar um biomaterial nessa situação, você tem que esperar pelo menos uns 30 dias para remover. Por quê? Porque precisa que haja a formação de um tecido protegendo aqueles grânulos que você utilizou ali, né? Aquele material que você utilizou. Ok? Muito bom. 51. Você pode, como eu falei, usar com qualquer tipo de enxerto, qualquer tipo de biomaterial. Então a barreira ela é totalmente biocompatível com qualquer tipo de material de preenchimento que você queira utilizar, né? Sempre lembrando que se você usar algum biomaterial, você precisa esperar pelo menos uns 30 dias para tirar, né? Senão você vai expor o seu biomaterial. E os biomateriais não podem ficar expostos ao meio bucal. Outra coisa também importante é que você pode usar qualquer tipo de fio de sutura, não precisa usar um tipo de fio de sutura especial. Por exemplo, um fio que são caros, fio de polipropileno, tá, que são ótimos, são excelentes esses fios. Mas no nosso caso aqui não é essa preocupação. Ou seja, você pode usar nylon, pode usar algodão, pode usar seda, pode usar o fio que você quiser, não tem problema. Ah, eu prefiro usar o fio X. Tá bom, usa o fio X, não tem problema nenhum. Usa o fio que você quiser. Agora, por que que isso é importante? Porque eu posso usar qualquer fio. Porque o biofilme que vai se acumular nesses fios, a gente sabe que o fio de algodão, o fio de seda, eles acumulam muito biofilme. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque como a superfície ela é impermeável, né? Como ela é 100% impermeável, o biofilme que vai se acumular em cima desse fio não vai passar para o lado interno, né? Então não vai comprometer o que você tem ali dentro, ou seja, somente sangue, ou seja, o uso de algum enxerto misturado com biomaterial, né? Então isso não compromete. Então você pode usar o fio que você quiser. Uma coisa também muito importante, né? A Bonihill, ela atende às exigências da Anvisa. Então, é muito importante. Aqui está o número de registros. Se você quiser consultar, né? Você vai lá na Anvisa, isso é livre, está lá publicado. Você consulta e você vai perceber que ela está registrada na Anvisa. Por que que isso é importante? Porque a Anvisa exige para que você tenha esse registro uma série de exigências, uma série
de comprovações de que o material realmente não é agressivo, que o material não vai ter nenhum tipo de problema. Então, a gente, quando fez a pesquisa, quando fez todos os registros, nós tiramos os testes que a Anvisa exige. Então, você fica tranquilo com relação à segurança desse material, né? Então, como eu falei, né, é importante que não haja nada que atrapalhe a osteogênese. Qualquer tipo de biomaterial que você colocar, ele vai interferir com a osteogênese. Por quê? Se você coloca um biomaterial lá, ele pode ter uma alta biocompatibilidade, tudo bem, mas muitas vezes ele não é reabsorvido. Então, o que que vai acontecer? Você tem um grande volume, né, naquela área de formação, mas você tem pouco tecido ósseo. Por quê? Porque vai se formar um tecido ósseo em volta daquele grânulo que você colocou ali. Mas por que que isso é importante? É importante porque quando você tem só tecido ósseo, a resposta que você tem daquele osso é muito melhor em termos de resposta, por exemplo, à inflamação, porque você tem uma grande quantidade de vasos ali, você tem uma grande quantidade de tecido ósseo mesmo. Então, nesse tocante, quando você usa a Bone você tem uma quantidade e uma qualidade óssea melhor. Por que melhor? Porque você só vai ter tecido ósseo. Então, se você estiver trabalhando na região de mento, por exemplo, aqui, você vai ter osso do tipo 1. Se você estiver trabalhando lá na tuberosidade, vai ser osso do tipo 4, que é a mensagem genética que essa célula recebe é formar aquele tipo de osso naquela área lá, né? Então, ela vai ser sinalizada para formar o osso daquela região que você está trabalhando, né? Muito bom. Então, só sangue é suficiente para que a gente mantenha essa barreira em posição e também para que você ganhe tecido ósseo e tecido queratinizado. Outra coisa, ela vem de um tamanho, né? Hoje, ela é feita no tamanho de 30 por 40 milímetros. Quer dizer, um tamanho bem grande mesmo, porque dá para você resolver os mais diversos tamanhos de defeitos. Quando a gente fez o nosso trabalho de pesquisa, nós procuramos ver qual era o maior tamanho de defeito que a gente conseguiria resolver com uma única cirurgia, né? Então, o maior tamanho que nós conseguimos foi o equivalente a uma área de 3 molares. Então, se você tiver uma área com 3 molares, primeiro, segundo, terceiro molar que você removeu, e você colocar a barreira nessa posição, tendo as cristas proximais, etc e tal, você vai conseguir a reparação total daquela região ali, ok? Isso é muito importante também. Bom, ela vem quadruplamente embalada, por quê? Porque a gente tem que garantir a segurança do material até chegar até você. Então, ela tem uma embalagem externa, que é a caixinha dela. Depois você tem um blister, né, que é selado. Você tem depois um frasco plástico com tampa. E lá dentro você tem um frasco de vidro com um batoque. É ali que a barreira está, né? Então, ela tem 4 embalagens para segurar que ela vai permanecer com todas as suas características, desde a fabricação até no momento que você vai aplicar, ok? Muito bom. Para você armazenar, você pode armazenar na sua gaveta do seu armário, normalmente, né? Desde que lá você não tenha, por exemplo, mofo, não tenha umidade, né? E não tenha também luz solar incidente, né? Diretamente ali, para não danificar a embalagem, para você não induzir fatores externos, né? Dentro desse material aí. Então, é muito tranquilo, você armazena normalmente no seu armário lá, né? E ela tem 3 anos de duração. Ela é esterilizada em raios gama. Então, quer dizer que você não consegue reesterilizar esse material. E nem deve fazer isso. Você não vai conseguir, você vai alterar todas as propriedades, né? A parte que você não utilizou da barreira, que você recortou, sobrou restos, você pode jogar no lixo comum, né? Agora, a parte que você tirou da boca do paciente, como está contaminado, você deve dispensar em lixo especial, né? No lixo contaminado. Muito bom. Por que é importante? Porque ela vem nesse tamanho aí? Porque você consegue customizá-la, né? Então, de acordo com a morfologia do seu defeito,
você consegue exatamente isolar bem o defeito. Se você tem um defeito, por exemplo, está mais larga do que o lado lingual, por exemplo, de um defeito, ou palatino. Você customiza, você corta mais larga no lado vestibular e mais fino no lado palatino, né? Se você tem um defeito que pega as duas paredes, tanto lingual como palatino lingual, são defeitos que pegam toda a extensão do seu alvéolo, do seu dente que estava lá. Não tem problema, você recorta de acordo com o tamanho do defeito. O importante é que você ultrapasse a margem dos defeitos, né, que você tem por cerca de 2 milímetros. Isso é suficiente, né, para não deixar que o tecido mole entre naquele... Se você deixar um espaço ali, você pode ter a proliferação do tecido mole para dentro daquela área. Então, por isso que é importante você isolar completamente o defeito. Então, você consegue customizando de acordo com o seu defeito, ok? Muito bom. Então, veja, quando você faz a regeneração óssea guiada, né? Quando você faz uma extração e você faz a regeneração guiada, você está dando para o seu paciente um presente, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai evitar que ele tenha que fazer qualquer procedimento cirúrgico mais tarde, como, por exemplo, uma cirurgia mais invasiva de um enxerto, por exemplo, né? Ou ficar investindo, gastando mais, utilizando biomateriais, esse tipo de situação. E quando você faz, então, essa manobra de regeneração cegueada, você simplesmente está agregando um valor, né, àquele procedimento. Então, você não vai simplesmente cobrar do seu paciente somente uma extração normal, como você faria. Claro que isso fica a seu critério também, né? Se você acha que não tem que cobrar, não cobra, mas você como está agregando um valor a esse procedimento, é claro que o custo é um pouco maior, né? E mais do que correto, mais do que certo, por que não, né? Quando você usa a regeneração nossa guiada e nosso protocolo é muito simples de ser usado, você vai aumentar as possibilidades desse paciente ser reabilitado com implantes. Porque de outra maneira, né, a gente sabe que quando remove dentes, nós perdemos tecido ósseo por causa da modelação óssea que vai ocorrer, né? Como eu falei já em outra parte, depende de uma série de fatores, como espessura das tábuas ósseas, né? Principalmente vestibular e lingual, se você tem lesões crônicas, se você tem fraturas, se você tem restaurações cervicais extensas, né? Então, tudo isso vai levar a uma perda maior ou uma perda menor de tecido ósseo. De qualquer maneira, a gente sabe hoje que sempre a gente vai ter uma perda. Então, nós temos que fazer o quê? Procurar diminuir, né? Minimizar essa perda ao máximo, né? E com essa nossa técnica, com esse nosso protocolo, você vai perceber que num grande número de casos, não vou dizer 100% deles, mas 99% dos casos, você vai ter a reparação suficientemente grande para que você coloque seu implante sem fazer nenhuma manobra secundária, vamos dizer assim, certo? Muito bom. Uma outra coisa também importante é que o paciente aceita esse procedimento muito facilmente. Por quê? Porque isso não é um enxerto, né? A gente sabe que hoje os pacientes têm uma verdadeira paura quando se fala em enxerto, porque hoje é muito fácil ele ir na internet e ele vê como é que é feito um enxerto e ele não quer aquilo, né? Porque ele sabe que o sofrimento vai ser grande, e é verdade mesmo, principalmente quando você faz um enxerto autógeno, né? Que você tem que remover osso de uma área e passar para outra. Então, se a gente puder, no momento da melhor momento, porque ainda não houve modelação óssea daquelas paredes, se a gente puder nesse momento fazer já esse procedimento, é muito melhor, tanto para você quanto para o seu paciente. Então, uma vez que você explica isso para o seu paciente, ele vai entender, né? Ele vai entender e é muito fácil de você, vamos dizer assim, vender essa técnica para ele, né? Essa cirurgia para ele, ok? É muito fácil mesmo. Muito bom. Uma outra coisa também importante é que esse procedimento,
de acordo com o nosso protocolo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer clínico geral pode fazer essa cirurgia, né? Qualquer aluno de graduação que já está tendo aulas de cirurgia é capaz de fazer isso, não precisa ser nenhum especialista, né? Com uma grande expertise em cirurgia. Não, claro, tem que ter um conhecimento básico mínimo, né? Para saber manipular os tecidos, para saber suturar, para saber incisar, né? Isso faz parte da técnica cirúrgica, mas qualquer um consegue utilizar isso com grande facilidade. Lógico que nas primeiras vezes tem um certo grau de dificuldade, porque ainda não conhece o material, não sabe ainda quanto que corta, quanto que não corta, né? Não sabe ainda manipular corretamente, mas uma questão de 2, 3 casos que faz, já aprende rapidinho e eu tenho certeza absoluta que vai ficar fã desse material aí, né? Uma outra coisa também importante, né? Você não tem grandes investimentos, porque você vai comprar só um material, você vai comprar só a barreira e mais nada. E agora, nessa época aí de pandemia que nós estamos vivendo, a Bonirio está fazendo realmente uma promoção incrível para deixar todo mundo continuar usando, né? Porque a gente sabe que agora nós estamos com as nossas clínicas praticamente só fazendo urgências, né? E se viver só de urgência, a gente sabe que é complicado. Então, a gente resolveu realmente fazer uma promoção, pandemia, né, vamos dizer assim, para ajudar os colegas a continuar fazendo suas cirurgias, né? Então, é bem interessante também isso aí. Você não tem investimentos altos, né? E o procedimento cirúrgico, então, ele é simples, né? Eu não conheço nenhuma técnica mais simples, mais rápida, mais fisiológica, com menor morbidade do que o nosso protocolo. Realmente eu não conheço. Pode ser que exista, né? Eu não sei. Mas o nosso protocolo é muito simples de ser usado. Como eu disse, qualquer um pode fazer. Qualquer um que tenha o conhecimento mínimo de cirurgia, obviamente. Tem que também gostar de cirurgia, claro, né? Porque não deixa de ser um procedimento cirúrgico. E também é importante, esse material, ele tem uma biocompatibilidade fantástica, né? Então, ele não interfere em nenhuma das fases da reparação, quer seja na fase inflamatória, na fase de fibroplasia, na fase de maturação. E não interfere em nenhuma dessas fases aqui. Quando você utiliza esse material e você vai removê-lo, por exemplo, depois de uma semana, você vai ver o comportamento dos tecidos moles, você vê que o comportamento normal, né? Não atrapalha em nada, não atrapalha em nenhuma das fases. Isso é muito importante. Né, tem um ditado que diz que muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, se não atrapalhar, já está ótimo. Mas se além de não atrapalhar, ajudar, é muito melhor, porque o organismo sabe o que tem que fazer, nós só precisamos ajudar, né? Então, ajudamos um pouquinho e o organismo faz o resto. Então, não é um material irritante para os tecidos. Você vai colocar e você vai ver o comportamento dos tecidos, como eles cicatrizam, como eles se comportam maravilhosamente bem, né? Outra coisa, quando a gente faz cirurgia de seio maxilar, né, nós podemos usar essa barreira para fechar aquela janela do seio maxilar, para evitar que o tecido mucoso invagine lá para dentro, né? Nós temos trabalhos publicados onde a gente faz o preenchimento do seio maxilar com colocação de implantes imediatos somente com sangue, né? Esse trabalho está publicado no Journal Periodontology e foi dissertação de mestrado de um grande amigo meu, o professor Fábio Borges, né? Grande amigo, amigaço, demos muitas aulas juntos, tudo, e ele fez esse trabalho comparando de um lado no mesmo paciente, né? De um lado, uma técnica utilizando enxerto ósseo, do outro lado, uma outra técnica usando somente sangue. E a barreira foi colocada, então, naquela fenestração óssea que foi criada, né? Na janela, com a barreira. E qual foi o resultado após 6 meses? A formação de osso nos dois lados.
Então, esse trabalho está publicado, é só vocês entrarem lá no nosso site que vocês vão ver lá, certo? E esse trabalho é muito interessante, já foi citado já mais de 50 vezes aí na literatura, né? Todo dia estão citando esse trabalho e a gente fica muito feliz com isso. Então, pode ser usado na janela quando você faz essas cirurgias de enxerto maxilar. Outra coisa também importante, quando se utiliza aquelas telas de titânio em cima de enxertos, o grande problema que a gente vê com essas telas é aquela exposição que ocorre, né? Porque com a cicatrização, há uma pressão da tela contra o tecido. Normalmente, quando o paciente tem um tecido mucoso muito delgado, essas telas se expõem. E quando elas se expõem, normalmente você tem a contaminação, infecção instalada, porque o seu material de preenchimento que você utilizou, ele sofre um processo de infecção. Quer dizer, aquilo que você pôs para ficar como uma coisa boa, vira um meio de cultura. E aí você muitas vezes acaba tendo infecções grandes, né? E um outro problema também é que quando passa o processo de cicatrização, vai tudo bem, na hora de remover a tela, você tem a entrada desses materiais que você utilizou por aquelas perfurações da tela. E às vezes para remover essa tela fica muito complicada. Então o que a gente tem indicado? Que quando se usar a tela de titânio, se recobrir a tela com Aboniril. Então o que vai acontecer? Não vai ter penetração daqueles tecidos, né, ou melhor, daqueles enxertos na perfuração da tela. E também, se caso ocorrer a exposição dessa tela, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque a Aboniril vai dar proteção para aquela região. Então isso é muito importante, isso é bem interessante e quem tem usado tem relatado, né, que fica mais tranquilamente, dorme mais tranquilamente. Muito bom. Agora, você pode também precisar ter ganho só de tecido queratinizado, né? Não só sobre dentes, como também sobre implantes. Nós também temos um trabalho publicado lá no nosso site, né? De um professor, acho que não sei se do Paraná ou de Santa Catarina, acho que é do Paraná, de Curitiba. Ele fez um trabalho publicando o ganho de tecido queratinizado sobre dentes. De um lado, ele fez a técnica convencional, do outro lado, ele usou a Aboniril. E vocês vão ver que ele ganhou tecido queratinizado melhor até do que pela técnica convencional. Tá bom? Pessoal, é aquele que eu disse na última vez, eu vou repetir aqui, né? Se existe um limite a ser atingido, você vai conseguir com a Aboniril. Então, você vai atingir o limite do possível. Claro que se não é possível, não vai conseguir, obviamente, né? Então, atinja o limite do possível. Comece a utilizar a Aboniril, experimente a Aboniril, né? Qualquer dúvida que você tenha, mande e-mail para mim. Eu tenho o maior prazer em ajudar, né? A diferença entre nós, eu sempre digo isso, é que eu fiz mais vezes, né? Pelo menos umas 3.000 vezes eu já fiz. Então, dificilmente você vai ter um caso que eu ainda não fiz, né? Vamos dizer assim. Pode acontecer, claro, obviamente. Mas, normalmente, os casos que são usados na rotina, no nosso dia a dia, a gente já tem uma grande expertise, né? Nesses casos. Então, não precisa ficar preocupado que vai me incomodar, não. Pelo contrário, você não vai me incomodar. Você vai me incomodar se você fizer, depois querer saber como é que corrige, porque às vezes não dá mais para corrigir, né? Fica mais complicado. Então, mande o caso para nós, mande as radiografias, tomografias, fotografias, mande documentação, que a gente consiga analisar, que vai ser um grande prazer poder te ajudar, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, manda lá um e-mail para nós que nós vamos, então, ajudar você a resolver, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero ter esclarecido mais algumas dúvidas e em breve a gente, então, vai estar de volta aí. Nós vamos fazer um curso, como eu falei, né? E a gente em breve vai estar, então, de volta aí com vocês. Obrigado, vamos ficar até a próxima.